Fala, nação havaiana, tá começando mais um pré-jogo aqui no canal Isto é Havaí. Dessa vez o pré-jogo é para a 10ª rodada da Série B, jogo Coritiba e Havaí no Couto Pereira. E a gente está aqui para falar sobre essa partida, então já peço para você deixar o seu like, que é muito importante, logo no começo do vídeo, deixar o like, se inscrever no canal se você não for inscrito e também se você puder dar uma moral maior ainda, seja membro do canal aí embaixo, R$ 4,99, dá uma força muito grande para a gente continuar produzindo conteúdos aí de Havaí. Inclusive, siga a gente nas outras redes sociais aí, Instagram, Twitter, TikTok, a gente está postando por lá também, além de aqui no YouTube, é claro, que você já vai se inscrever se ainda não for inscrito. Beleza? Então vamos falar de Curitiba e Havaí, Felipe. Partida entre o terceiro colocado e o quinto colocado. Um jogo importantíssimo para o Havaí, principalmente para pretensões de acesso, né? Sim, um jogo muito difícil. Pedir para o pessoal também que puder hypar o vídeo, né? É importante para a gente. Então, se você puder, hypa esse vídeo, passando os comentários para o lado ali, se você está vendo pelo celular. Então, hypa esse vídeo, por favor, nos ajuda. É um jogo muito difícil. O Havaí, historicamente, tem uma dificuldade muito grande contra o Coritiba. Muitas das vezes o Havaí tem equipes melhores que o Coritiba em alguns anos, principalmente de acessos do Havaí, que o Coritiba ou sobe junto ou não sobe, mas o Havaí não vence o Coritiba lá há 10 anos. A última vitória foi na Série A de 2015, o gol do Havaí foi do Anderson Lopes, 2-1 para o Havaí, Anderson Lopes. Depois o Paulinho Mocelin descontou para o Coritiba e o Roberto deu a vitória ao Havaí. Então, o Havaí teve várias derrotas, 2016, 17, 18, 21, 22, 24, até derrotas vexatórias por goleada. Então é um local que o Havaí não se dá bem, né? Se deu bem, pelo que eu me lembro, aí 2 vezes, lá em 2010, na Copa do Brasil, e 2015, como eu já falei. Então vai ser um jogo muito difícil, casa cheia, né? O Curitiba, eu acho que já confirmou 20 mil pessoas que vão ao jogo, que fizeram o check-in. Torcida do Havaí já tem divulgado pelo Polidoro, mais de 1.000 pessoas confirmadas, né, que vão ao Couto Pereira, que vão viajar a Curitiba. Então, uma presença expressiva, né, da torcida do Havaí em Curitiba, bacana, mas vai ser um jogo difícil. Curitiba, não à toa, é o terceiro colocado da Série B. A gente tem essa dificuldade histórica, como eu mencionei, mas nada melhor do que um jogo difícil, quebrar um tabu e dar uma sequência positiva aí para o Havaí, que vem iniciando bem essa Série B, só uma derrota até agora. Então um jogo difícil, mas um jogo que é importante para o segmento do campeonato, até para dar uma confiança maior para o elenco. Um time que tem desfalques, né? A gente vai entrar no time do Havaí, um time que vem com desfalques importantes para a partida. É isso, só antes da gente entrar no jogo propriamente dito, já que tu citou da dificuldade histórica que o Havaí tem lá no Couto Pereira, aproveito para trazer os números gerais aqui que o Havaí publicou no seu site. Então são 40 confrontos, com 10 vitórias do Leão da Ilha, 9 empates e 21 vitórias do Curitiba. O Havaí fez 41 gols e o Curitiba marcou 70, então acho que além desse histórico recente da gente não vencer lá, né? O próprio histórico geral já também não é muito favorável para o Havaí. O Curitiba aí tendo o dobro, né? Basicamente tem 21, a gente tem 10 vitórias. Só antes da gente entrar também no passar o campinho aí, já o clássico, a gente falar também dos desfalques, colocar a tabela do campeonato. Então só teve um jogo até agora, que foi a Ferroviária e o Botafogo de Ribeirão Preto, que empataram em 1-1 na Fonte Luminosa. E como eu falei, o Havaí na quinta colocação, mesmo número de pontos do Coritiba, que está ali em terceiro com 16. Por isso a importância desse jogo, né? A gente está basicamente contra um adversário direto, disputando aí. E, Felipe, olhando a tabela, assim, queria te perguntar, um empate lá no Couto Pereira, considerando as circunstâncias, né, que o Havaí está entrando com 2 desfalques importantíssimos, que a gente vai falar, que é o Zé Ricardo e o João Vitor, o histórico que é ruim, o momento, tu acha que um empate lá seria um bom resultado?
Não, para mim seria um bom resultado, claro que depende das circunstâncias do jogo, né? Vai que o Avaí fica com 2 jogadores a mais, ou algo do tipo, ou perde pênalti, ou perde gols na cara, e vai ser um empate com gosto amargo, né? Tudo depende de como vai ser a partida. Mas hoje, antes de começar, eu acho que eu assinaria um empate sim, principalmente pelos desfalques, pela dificuldade do jogo. Eu acho que o empate seria um bom resultado para o Avaí. O pessoal pode até comentar aí se acha que o empate seria um bom resultado. Bom, então vamos falar aí do time do Avaí, que vai ter mudanças forçadas, né? O professor Jair vai ter que trabalhar, vai ter que pegar a prancheta aí, e parece que vem com alterações, né, Felipe? Então, até de esquema tático, né? Acho que vai ter gente lá do Morro da Cruz que vai rasgar as calcinhas aí, porque parece que o Avaí vem com 3 zagueiros, né? Então, a saída do João Vitor e do Zé Ricardo forçou com que o Jair tivesse que alterar o esquema. Segundo a informação do Pepeu Cardoso, o Avaí vem com 3 zagueiros, então, né, Felipe? Vem Isso com aqui, já vou Jonathan fazer a Costa. alteração. Vai mexendo no campinho aí que eu vou falando aí. Mas o Jonathan iria com o trio de zaga, né? Jonathan Costa, Pedrão e Eduardo Brock. Barreto, os dois laterais mantém, né? Marcos Vinícius e Andrei, já que o Mário Sérgio continua aí lesionado. Lateral direita fica a cargo do Marcos Vinícius, apesar de que eu acho que deveria ser o Railan, mas tudo bem, né? Marcos Vinícius talvez, quem sabe, no 3-5-2, né? Jogando mais para frente, com menos obrigações defensivas, ele pode ajudar. O Andrei na lateral esquerda, como eu já falei. O meio sendo o Barreto, substituindo o nosso Zé Ricardo aí. O JP mantido, Marquinhos Gabriel fazendo ali o camisa 10. O Igor no lugar do Manga e o atacante Kleber, que o melhor, é rei do jogo na última partida. Cara, já antes de tu falar aí, cara, assim, minha opinião sobre 3 zagueiros, não tenho nada contra. Acho que mostra também, escancara como o Avaí está com falta de peças aí no meio-campo. A gente não tem jogadores suficientes, né, para entrar. Só tem algumas ressalvas a essa escalação, assim. Eu não entraria com o JP, acho que ele já vem de 2 jogos que ele tá mal. Já 2 jogos que o Jair substitui ele no intervalo, então não sei se ele treina muito bem, se o Jair ainda acredita nele, mas eu daria uma oportunidade para o Mendes sair titular. Acho que ele foi bem no jogo contra a Chapecoense. E, cara, eu nunca entraria com o Igor titular numa partida fora de casa, nunca. Porque para mim o Igor é um cara que não gera jogo, assim, ele é um definidor. É a última bola. Isso vai acabar sobrecarregando muito o Kleber. A gente já viu isso no jogo contra a Ferroviária. Não colocaria o Igor como titular do Avaí. E acho que seria até importante o Manga jogar esse jogo, porque, cara, é a lei do ex. Porra, se tem um time que o Manga quer marcar um gol é contra o Curitiba. Enfim, cara, pô, ele não fez um mau jogo contra a Chapecoense, então, assim, o Igor não agrega muito no jogo, porque ele não consegue acertar um passe, não vai fazer uma parede, ele não vai dar uma arrancada, ele não vai dar um drible. Cara, ele é o cara para o último toque. Então, acho que o Avaí não vai tentar igualar a posse com o Curitiba, que é um time que fica muito com a bola. Eu acho que o Avaí vai jogar um pouquinho mais atrás. Então, eu acho que o Manga seria melhor nesse sentido, até para tentar puxar um contra-ataque, fazer algum outro tipo de jogada, e o Igor é o cara que vai botar para dentro. Acho que para botar para dentro, a gente já tem o Kleber lá, né? Não sei se tu concorda comigo, a galera também já pode deixar a opinião nos comentários. Cala a boca, Fernando, tá falando besteira. O que tu pensa, Felipe? Olha, eu acho que os 3 zagueiros é uma opção interessante do Jair, visto que o Coritiba é uma equipe que gosta de ter posse de bola, né? É uma equipe que sempre tenta ter mais posse que o adversário. O Avaí, por outro lado, é uma equipe que não tem muita posse, é uma equipe que tenta bastante bola longa. Então, o Coritiba não faz muitos gols, né? É a melhor defesa do campeonato, mas é uma equipe que tem dificuldade de fazer gol, tem aquela posse de bola às vezes meio improdutiva. Então, acho que faz sentido o Avaí entrar um pouco mais recuado, com 3 zagueiros. Claro que 3 zagueiros não quer dizer que o time é recuado, mas eu acredito, tentando fazer uma leitura aí do que o Jair imagina, ele bota 3 zagueiros para
preencher a defesa, principalmente porque a gente não tem o Zé Ricardo, que é uma ausência importantíssima, que é um jogador que estava errando alguns passes na saída, mas ele estava defendendo muito bem, desarmando um guerreiro dentro de campo, então ele auxilia muito tanto o Brock, tanto o Jonathan Costa. Ele faz uma saída de 3 em muitos momentos, então na parte ofensiva pode ser que não tenha grandes mudanças, né, porque o Zé Ricardo muitas das vezes faz esse zagueiro central, esse líbero, então não vejo tanta mudança. E o Marcos Vinícius continuar no time, que tu falou sobre a questão do Railan, eu acho que não fez um mau jogo contra a Chapecoense, acho que ele tem que ir para o banco, já falei isso, mas para um jogo que o Avaí vai no contra-ataque, talvez faça um sentido que ele jogue principalmente ali como um ala para atacar mais. Então, estou tentando entender o Jair. E sobre a saída do JP, eu acho que ele não quis segurar tanto o time, né? Porque já vai ter a saída forçada por terceiro cartão do Zé Ricardo e do João Vitor, então ele tiraria mais um. Então seria um time muito modificado para enfrentar um adversário muito perigoso. Ô Felipe, só te perguntar, tu não acha que o JP tem que aparecer um pouquinho mais pro jogo numa partida que o Avaí vai ter 3 jogadores no meio campo só? Eu acho que ele não dá para ser aquele cara que ficou tão apagado, tão longe da bola nos últimos 2 primeiros tempos que ele jogou, né? Ele foi um cara que para mim teve longe da bola, apagado, não pareceu nem para atacar, muito menos para marcar. Eu acho que 3 jogadores ali no meio vai exigir mais dele. Por isso que é a minha sugestão, né? Porque eu achei que o Mendes entrou bem, mas eu entendo também esse lado do não desfigurar tanto o time, até porque ele já está trocando 2 jogadores no meio campo e trocando de esquema. Não, e o Mendes ele nunca fez uma partida titular, então ele vai entrar num jogo que o Avaí não vai ter tanta posse. Apesar dele ele na marcação ser bem dedicado, né? A gente viu nos jogos que ele se dedicou bastante. Então seria um jogo desfavorável para ele, né? Que é um jogador que gosta mais de ter a bola no pé. Então ele bota o JP, que já está acostumado a jogar titular, um jogo difícil. Claro que ele está mal. No mundo ideal, para mim, ele ficaria no banco e o Mendes poderia entrar, só que é um jogo muito difícil, então acho que faz sentido o Mendes entrar no segundo tempo, é um cara que está pedindo aí passagem, está entrando bem, e o JP vai ter a oportunidade de cavar esse lugar, manter esse lugar no time, né, porque ele vem mal, é um jogo que ele vai ter que correr bastante, se dedicar bastante na marcação, que é uma coisa que ele não faz tanto, ele não é aquele cara tão combativo, não tem um grande poder de marcação, então vai ser um desafio para ele. E aí uma coisa que eu vou concordar contigo é sobre a entrada do Igor no time, para mim não é uma boa entrada. Acho que o Igor é um jogador interessante para a entrada em segundo tempo, é um cara que tem movimentação, tem um certo físico, tem um bom posicionamento, ele sempre tem esse faro de gol, né? Ele está lá para fazer os gols fáceis, entre aspas, ele está sempre bem colocado para dar aquele último toque na bola, fez isso contra a Chapecoense, entrou depois da grande jogada do Barreto, ele fez o gol debaixo da trave, sem goleiro, e ele sempre entra bem no segundo tempo, assim, e quando ele joga de titular, ele não consegue gerar jogo, como tu falou. Ele não é um grande centroavante, ele não consegue jogar de costas, o Kleber é mais centroavante, apesar dele estar saindo bastante, né, da área, criando jogada, e o Igor, por exemplo, contra a Ferroviária, a gente viu que ele jogou como um ponta, né? Defendendo bastante, ajudando o Andrei na lateral. Talvez essa seja a ideia do Jair, né? De botar ele para ajudar a marcar, só que ele deu o gol, né? Para a Ferroviária, a jogada do gol, ele deu escanteio, um passe errado. Então ele é um cara que se dedica bastante. Eu acho que ele é um jogador para segundo tempo ali, o Avaí precisa de um cara para correr ali, ou até para precisa fazer um gol, ele tem esse faro de gol, para marcação ele ajuda, então ele pode pressionar o zagueiro, o goleiro, enfim, é um jogador que tecnicamente não me agrada muito, mas ele para uma Série B pode ser uma peça ali para segundo tempo, como eu falei. E o Manga realmente não vive um grandíssimo momento, meu Deus, que momento incrível do Manga, tá perdendo os gols, mas ele não fez um mau jogo, como tu falou, contra a Chapecoense, perdeu o gol, mas fez uma grande jogada, fez boas jogadas, boas enfiadas de bola, participou do jogo.
claro que fica muito marcado pelo gol perdido, principalmente pelo acúmulo de gols perdidos. O Manga vem perdendo bastante gols na cara, né? Então fica essa rusga. Talvez se fosse um jogo dentro de casa, que a torcida pode pegar no pé, eu até entenderia o Jair, mas um jogo fora de casa, claro, ele vai ser muito pegado no pé, mas é da torcida adversária, que não é uma coisa até normal da torcida adversária pegar no pé do jogador visitante. Claro que ele vai ser um pouquinho mais hostilizado, um pouquinho entre aspas, vai ser bastante hostilizado pela torcida do Curitiba, por tudo que aconteceu, até a torcida tá comentando em rede social, vamos xingar o Manga, mas é uma coisa que ele tem que passar, né? Tem que aceitar. O jogador visitante, eu acho que para o jogador dentro de casa, ele sentir a torcida pegando no pé, ele sente mais, principalmente o Manga, que discutiu com o torcedor lá em Goiânia, então até entenderia, mas fora de casa, acho que seria uma opção interessante o Manga, principalmente que ele consegue pegar essas bolas longas, criar jogada, então não botaria o Igor e ia com o Aleph Manga, mas talvez seja o pensamento do Jair, bola longa, o Igor também consegue correr mais, ter um pouco mais de velocidade que o Manga, mas o Igor ele tem velocidade sem a bola, né? Com a bola no pé ele não é veloz, porque ele não tem uma grande técnica com a bola, né? Ele não consegue ter um domínio, uma condução com velocidade, mudança de direção, isso o Manga tem mais. Então, não iria com o Igor, mas fazer o quê? Se ele for, tomara que o Igor faça 3 gols e a gente faz isso aqui. Ó. Não, até sobre a escolha do Igor, tu estava falando ali sobre a parte defensiva, para ajudar ali o Andrei, no caso, né, que tá quebrando um galho pro Avaí. Mas, cara, porra, eu vejo aí no campinho, o Andrei vai estar sendo resguardado pelo Brock, pode ter o JP, né, que pode ajudar, já que não vai com o Mendes, que tem menos características, né, defensivas. Pô, precisa de mais um, então eu acho que não precisa, eu acho que é demais até. Tem que pensar um pouquinho em atacar, por isso também que eu entraria com o Manga, porque ele dá mais opção de ataque. Como eu falei, eu acho que ele gera mais jogo do que o Igor. O Igor é um cara de último toque, meio toque, sabe? Ele não vai te dar um passe, ele não vai te dar uma arrancada, ele não vai te fazer um pivô, ele não vai proteger uma bola. Ele é o cara que vai estar na área para chutar para dentro do gol. Só que o problema é que a bola precisa chegar até lá, né? Então, por isso que eu entraria com o Aleph Manga titular. Até chute de fora da área, enfim. Mas esse aí é o tão provável Avaí. Igor Bom, Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Pedrão. Acabaste tirando. Pedrão, Eduardo Brock, Andrei, Barreto, JP, Marquinhos Gabriel, Igor e Clebão. Esse é o provável Esse Avaí, é o time então. que o Pepeu Cardoso botou nas redes dele, então a gente está se baseando no que ele falou e também no JP Bianchi. Primeiro o Pepeu botou com o Manga no time, depois ele fez novamente a postagem, mas aí com o Igor, então provavelmente o Igor vai jogar, jornalista, então deve ter informações confidenciais ali dentro do clube, mas então essa é a escalação do Avaí. Acabei tirando um pouquinho antes, mas Não, acontece. tranquilo. E o seu Wilson também já botou aí, tava lá, tava dizendo que o furo era dele, que ele botou desde Antes de todo segunda-feira. mundo. Ele que deu o furo É, primeiro. pois é, tava louco aí para dizer que ele que Não, deu o furo primeiro. ô Felipe, mais um indício aí de que o Avaí vai com 3 zagueiros. Foi essa imagem que tu me mandou. E aí eu vou colocar na tela e queria que tu explicasse quem que é esse cidadão aqui, porque muita gente não deve saber quem é ainda. É o zagueiro Everton, que o Avaí contratou por um período de testes. Por estar no final da janela, o Avaí assinou um contrato e botou no bid para poder ter o jogador para a competição se ele passasse nesse período de teste. O zagueiro Everton é formado na base do Atlético Paranaense, então um rival aí do Curitiba. O zagueiro canhoto era muito promissor, mas sofreu com bastante lesões a carreira, foi para o Jacuipense e lá está desde 2019. Tem poucos jogos como profissional, acho que ele tem 44 jogos como profissional, mas tem boas temporadas. O Jacuipense, ali 23, ele foi finalista do Baiano, foi um dos destaques. Aí teve lesão em 24, em 25 foi bem de novo, foi um dos destaques do Jacuipense, lá da Bahia. Então, uma aposta aí do Avaí, um jogador jovem ainda, tem 25 anos. Tomara que dê certo, zagueiro canhoto, boa estatura, não é muito veloz, tem uma saída de bola boa.
tomara que dê certo, né? Um zagueiro que sofreu muito com lesões, é triste, né? A gente vê um atleta que sofre com isso, mas está saudável, também tem um problema físico, assim, né? Um pouquinho acima do peso. Na Jacuipense ele era, eu até trouxe imagens aqui, Dá quando para ele foi ver na colocado. própria imagem, né? Não tá Dá muito para ver na fininho aí. própria imagem. Então, tomara que ele consiga ter ter físico, né, para jogar no Avaí clinicamente, não ter lesão, e também fisicamente, perder um pouquinho de peso, porque é um zagueiro que tem potencial. Então, uma aposta do Avaí, então, jogando com 3 zagueiros, tem o Wanderson, e agora tem o Everton. Então, WW aí no banco do Avaí, nos zagueiros disponíveis. É isso aí. Só antes da gente falar do Coritiba, eu queria passar aqui na arbitragem do jogo, né? O árbitro será o Bruno Pereira Vasconcelos, da Bahia. Esse ano ele já apitou uma partida do Avaí fora de casa também. Vitória de 2-0 contra o Amazonas, então, pô, uma ótima lembrança. E também ano passado ele apitou um jogo do Avaí, mais uma vitória fora de casa contra o Ituano, 1-0. Então, o juiz aí nos últimos 2 anos deu sorte para o Avaí, todas fora. Então, quem sabe, né, possa dar sorte aí para o Avaí mais uma vez. Contra o Amazonas, eu não me lembro de nenhum lance polêmico aí do Avaí. Inclusive, eu lembro de ter um jogador expulso do Amazonas, enfim. E contra o Ituano teve um pênalti, né, para o Ituano. Sim, esse do Ituano, eu não tenho uma lembrança tão vívida de se foi pênalti ou não. Claro que na nossa lembrança clubística a gente vai achar que não foi pênalti, mas o César pegou o pênalti, então menos mal, e o Avaí ganhou de 1-0 lá, então não tem grande problema. A última partida dele não foi mal contra o Amazonas, foi um jogo ok de arbitragem, realmente teve uma expulsão, então expectativa é que ele faça uma boa arbitragem, pelo menos deu sorte, né? Os 2 jogos que ele apitou, 2 jogos fora, 2 vitórias. Tomara que seja um presságio de uma vitória no Avaí em Curitiba. Então, vamos falar do nosso adversário, o Coritiba Futebol Clube, e eles divulgam, né, a lista de relacionados. Então, vou passar primeiro a lista de relacionados, depois a provável escalação do Coritiba. Então, tá pequeno para vocês. Vou aumentar aqui, peraí, ó. Goleiro Pedro Morisco, Pedro Rangel e Benassi. Laterais Alex Silva, sim, aquele mesmo que fez o gol do Avaí em 2019, na final contra a Chapecoense. Mais uma, né? Mais uma que a gente bateu neles. Lucas Taverna, João Almeida e Zeca, também é aquele Zeca. Os zagueiros Bruno Melo, que fez o gol da derrota do Avaí no último jogo lá no Couto Pereira. Maicon, Thiago Kozer. Meio-campistas: Carlos de Pena, Felipe Machado, Giovanni Meurer, Sebastião Gomes, Vini Paulista e o Alisson. E os atacantes: De La Torre, um abraço para o meu amigo Machine, que é o maior fã do De La Torre. Everaldo, Gustavo Coutinho, Lucas Ronier, voltando aí depois de 2 jogos sem ser relacionado, Nicolas Careca e Juan Assis. Esses são os relacionados do Coritiba para a partida. E o provável Coritiba, que eu estava lá agora assistindo a live do Coxanautas, e eles passaram ali o provável Coritiba, então vou confiar nos amigos do Coxanautas. Goleiro Pedro Morisco, lateral Alex Silva, zagueiro, dupla de zaga Maicon e Bruno Melo, na lateral esquerdo Zeca, na volância Felipe Machado e Sebastião Gomes, meio campo substituindo o Josué, Carlos de Pena, no lado direito Vini Paulista, lado esquerdo Nicolas Careca, e no comando de ataque o Gustavo Coutinho, esse provável coxa que tem esse desfalque importante do Josué, né, Felipe? Um desfalque importante, é o principal jogador do Curitiba, muito bom jogador português, Josué, com muita experiência no futebol polonês, até então jogador aleatório, né, uma contratação aleatória, desde o ano passado ele tá, mas é um grandíssimo jogador, é um alento pra gente, mas a gente olha o jogador que vai entrar, o Depena, o Carlos Depena, jogador do Inter, do Bahia, uruguaio, que é muito bom jogador, é até uma crítica que eu vejo da torcida do Coritiba em cima do trabalho do Moser, que ele não consegue encaixar os dois para jogarem juntos, que são 2 bons jogadores. Então, aqui a gente já sabia, se fosse o Avaí que tivesse os dois, a mídia já ia falar que Depena e Josué não podem jogar juntos. Mas lá eles querem ver esses 2 jogando juntos, são 2 bons jogadores, então, claro, é um desfalque importante, mas o Depena é um bom jogador, então não baixa tanto o nível.
Desse time do Coritiba a gente pode destacar o Zeca, que fez uma grandíssima partida contra o Criciúma, muito bom jogador. Gosto também do goleiro, do Morisco, belíssimo goleiro, jovem, muito promissor. Acho que é um goleiro que provavelmente a gente vai ver aí brilhando no futebol europeu, seleção brasileira, porque ele é bem acima da média e bem novo, né? Então tem muita margem de evolução. Ô Felipe, até uma coisa que eu queria entender, como ele ainda tá no Coritiba, nada contra o Coritiba, mas eu acho que ele já poderia estar figurando um time até de Europa, cara, porque eu acho ele muito bom goleiro, cara, muito jovem, tem ele faz uma defesa até no jogo ali contra o Criciúma, duas defesas, né, porra, absurdas, um reflexo, tempo de recuperação muito rápido, acho um baita goleiro, já deu um trabalho muito grande pro Avaí, eu lembro no jogo da ressacada que ele fechou o gol, e, cara, minha pergunta é como é que ninguém viu esse cara ainda, né? Tá aí jogando Série B do Brasileiro. Acho que ele tem muito futuro, muito potencial. Claro, né? A gente fala que ele está fazendo hora extra, entre aspas, no Coritiba, porque o Coritiba hoje está na Série B, né? Então é um goleiro assim com nível Não, maior que sim, o da competição, obviamente. né? Maior que o da competição. O Coritiba, por exemplo, já foi campeão brasileiro. Se ele tivesse em 85, faria sentido. Ele tá num clube, campeão Não, brasileiro, está em cima, né? O Coritiba hoje está na Série B. É um clube que precisa de dinheiro também, vendeu o jogador, enfim, não, então. Felipe, eu comparo ele estar no Coritiba agora como se o Arthur Chaves estivesse jogando a Série B pelo Avaí, assim. É um cara que tem potencial e não faria sentido, sabe? É incompatível com a competição, com o nível. Claro que o Coritiba tem uma história gigante, campeão brasileiro aí. Mas agora tá numa realidade Série B, junto com o Avaí, e eu acho que esse cara ele tem um potencial maior do que a Série B, sabe? Falo mais por ele, assim. Acho que ele Sim. poderia já estar até na Europa. Eu acho ele muito bom goleiro. Sim, e voltando a falar um pouco do Coritiba, é um time bem técnico, né? Como eu falei, é um time que tem bastante posse de bola, é um time que, se pegar em média, ele tem 54%, 54,7% de posse de bola, então é o quarto time na Série B que mais tem posse, juntando posse de todos os jogos até agora. Por exemplo, o Avaí é o 17º, então o Avaí já iria com uma postura reativa, eu acho que vai mais ainda, né? Um jogo que eu acho que vai ser, sei lá, 60-40 posse de bola. Se o Avaí fizer um gol, até mais, uns 70-30, enfim, então é um time que vai trabalhar bem a bola. Só que tem ali o Felipe Machado, que é um bom volante, o Sebastião Gomes, que é o segundo volante, é colombiano, muito bom jogador técnico também. Mas eu acho que a defesa, apesar de sofrer poucos gols, né, a melhor defesa do campeonato, eles têm uma certa fragilidade, principalmente em bola longa, porque são os dois zagueiros lentos, o Bruno Melo e o Maicon, que são bons zagueiros, né? O Maicon, a gente não precisa nem comentar, o God of Zaga aí do São Paulo, jogou no Porto, um jogador com passagem no futebol europeu, mas é lento, né? Já está mais experiente, o próprio Bruno Melo é um cara mais experiente, então é um ponto aí que a gente pode explorar do Curitiba, a lentidão da zaga. Mas é um time muito bom e vai ser um jogo bem difícil. É Principalmente isso porque o aí. Ronier no banco, imagina ele Então. entrando no segundo tempo, fazendo um salseiro, entrando, por exemplo, sei lá, no lugar do Nicolas Careca, que é um jogador que para uma Série B tem força ali, briga, pode fazer centroavante também, mas não é um grande jogador tecnicamente. Imagina então, por exemplo, se ele cair em cima ali do Marcos Vinícius e entrar depois o Ronier descansado, enfim, então vai ser Não, uma parada dura para ver. é o que eu ia falar agora. O segundo tempo também é preocupante, porque o Ronier, por mais que não tenha sido relacionado, acho que teve algum problema ali de confusão, indisciplina, alguma coisa assim, mas ele é um ótimo jogador, ele estava cotado até para ir para um time da Europa, ser vendido. Acho que ele é um perigo para o segundo tempo e também não posso falar de Curitiba e não citar o De La Torre, né? Que apesar de ter perdido um gol, né, na pequena área no último jogo ali do Curitiba contra o Criciúma, é um cara que sabe muito da competição também, é artilheiro, e se o Avaí bobear, ele vai aguardar. Não, eles têm o Gustavo Coutinho também, que já foi artilheiro da Série B, com o Jair Ventura de técnico, né? Então, no Atlético Goianiense. É um bom jogador, então eu acho que o Mozart tem uma tarefa aí muito difícil, que é ter De La Torre, Gustavo Coutinho,
Josué, Depena, então tentaria ali, imagine se ele tenta encaixar todo mundo, porque são 4 bons jogadores, né? Então ele poderia tentar encaixar, enfim, então é um desafio grande aí para ele, que tem boas peças. O Coritiba tem um time, se for pegar jogador por jogador, o elenco todo é melhor que o do Avaí, mas claro, não é impossível o Avaí ir lá e vencer o jogo, também não são os Galácticos, né? Mas é um bom time para o nível de competição. Isso aí, jogo que é às 4 horas da tarde. É o único jogo que importa amanhã. Amanhã não, né? O único jogo que importa. Felipe, palpite então para a partida. Coritiba e Avaí no Couto Pereira. Tu me deu o primeiro palpite, então 1-0 para o Avaí. Gol do Manga. O Manga então entra no segundo tempo, lei do ex, 1-0 para o Avaí. Pô, me quebrou aí, cara. Não vejo o Avaí fazendo 2 gols nesse jogo. Mas, cara, como tu comentou ali que o empate é um bom resultado, vamos de 1-1 então, fazendo gol no finalzinho, para ficar feliz, né? Porque não é aquele empate doído. Então vou de 1-1, colocar o gol do Clebão aí, 1-1, e peço aí pra galera deixar o palpite aí também nos comentários. Deixa seu palpite, deixa a tua análise, o que tu achou, se tu concorda com os 3 zagueiros, ou se tu é que nem a turma lá do Morro da Cruz, que não gosta de 3 zagueiros, se, se tu acha que o Coritiba é um grande adversário, enfim, deixa a tua opinião sobre o vídeo, comenta aí o que tu acha e, por favor, o teu palpite, que é o importante aí para a gente saber. É isso, Felipe? E lembrando que tem pós-jogo, né? A gente vai fazer pós-jogo logo que Exatamente. acabar a partida. E se puder, hype esse vídeo aí, nos ajude, deixa o seu like. Isso aí, galera. Então, deixa o like, se inscreve no canal, hype o vídeo e amanhã, a hora que acabar, ó, o juiz apitou, já era. Tem pós-jogo aqui no canal, então já sintoniza no Este Avaí e vamos fazer, se tudo der certo, aí um pós-jogo da alegria. Fechou? Deixa o like e valeu!